desse tema. Jesus é a verdade que liberta. A busca hoje pela verdade, ela é constante na humanidade. Muitas pessoas hoje estão se questionando sobre o que é a verdade. Onde é que está a verdade? Quem é que está falando a verdade? Qual é a religião que é verdadeira? Onde é que eu posso encontrar a verdade? Todos nós buscamos respostas, significado e algo que nos liberte das amarras dos erros, do medo, da dúvida. E nessa noite você vai aprender que Jesus, ele se apresenta como a verdade genuína, a verdade que liberta, porque Jesus, ele é a verdade. E nós vamos ver alguns textos mostrando que Jesus é a verdade que se revela no seu testemunho pessoal. Olha o que diz lá em João, no capítulo 18, versículo 37 e 38. Então, você é o rei? Disse Pilato a Jesus. E Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, e para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. E ele continua, para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade, esses me ouvem. Tu dizes que eu sou rei, foi para isso que eu nasci, para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Essa foi a resposta de Jesus para Pilatos, um pouco antes da sua crucificação. E ele declara que todo aquele que é da verdade, ouve a sua voz, ouve a sua orientação. E quando a gente olha esse texto, e você acompanha ele um pouco mais, você vai ver que Pilatos faz uma outra pergunta. O que é a verdade? E esse tem sido o questionamento de muitas pessoas hoje. O que é a verdade? Onde está a verdade? Todo mundo que está pregando e falando sobre Deus está falando que aquilo é a verdade. A verdade em Jesus é um testemunho pessoal. Jesus se apresenta como aquele que nasceu, que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Em Jesus não há mentira. O que ele fala é verdade absoluta, é revelada, sem distorções, sem engano. E nós encontramos essa verdade sobre Jesus na palavra. Portanto, se você quer saber o que é a verdade, onde está a verdade, essa verdade testemunhada por Jesus está na Bíblia. Neste livro que não é antigo, que é totalmente atual, que é para nós nos dias de hoje, em 2025. O desafio de Pilatos. Pilatos, no seu ceticismo, ele questiona o que é a verdade. Sua pergunta revela o que muitas pessoas estão revelando hoje. A sua falta de compreensão espiritual, pois a verdade estava diante dele e ele questiona o que é a verdade. A verdade está diante de você. A verdade é Jesus. A verdade é uma pessoa. A verdade está em Jesus. Muitos ainda buscam a verdade de forma abstrata, sem perceber que Jesus é a resposta direta para essa busca. Uma vez num pequeno grupo, tinha um cientista participando daquele pequeno grupo, professor universitário, e ele veio me questionar algumas coisas, e eu disse assim, olha, eu acho que a gente não vai conseguir chegar no senso comum, porque para mim te dar algumas respostas eu vou usar a Bíblia, e você não acredita na Bíblia como palavra de Deus, e eu creio que ela é a palavra de Deus, e as respostas que eu tenho para você estão na Bíblia. E a gente conversou um pouco ali, criamos uma amizade. Mesmo depois ele mudando para Franca, a gente continuava conversando pelas redes sociais e veio a falecer. Mas tivemos a oportunidade de caminhar e tentar apresentar a ele a verdade. Mas como é difícil quando a pessoa quer coisas que não são levadas na fé, não estão na palavra, coisas que são somente na razão, que têm uma explicação científica, porque senão eles não acreditam que aquilo é verdade. A pergunta então de Pilatos revela a sua falta de compreensão e muitas pessoas estão buscando essa verdade. O que é a verdade? Depois de perguntar isso, saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, eu não encontro nele motivo de acusação. Eu não encontro nele motivo algum para acusá-lo.
Eu não me encontro nele. Portanto, Jesus, ele é a verdade que revela o caminho. Jesus é o testemunho da verdade. Jesus, ele nos chama para viver de forma autêntica e verdadeira, porque ele viveu assim. Isso significa que a nossa vida tem que refletir os valores de Cristo, porque se Ele é a verdade, se a vida dele testemunha a verdade, se a verdade dele revela o caminho, nós que caminhamos com Ele, precisamos andar nessa verdade, refletir na nossa vida esses valores. Por isso que quando nós encontramos uma situação onde somos tentados a mentir ou distorcer a verdade, como discípulos de Cristo, nós ficamos com a verdade. Porque a palavra diz que na boca do crente existe somente duas palavras: ou é sim ou é não. O que passa disso vem de onde? Do maligno. Não vem de Deus. Crente não fica em cima do muro. Ou é sim ou é não. Quando formos tentados a omitir ou a dizer alguma mentira, lembre-se de Jesus como a verdade, que nos chama a ser homens e mulheres íntegros. Assim como Jesus testemunhou de verdade, mesmo diante de Pilatos, mesmo diante de uma autoridade, ele não teve medo de testemunhar que ele era ali aquele que havia vindo cumprir o plano de Deus. Nós também não precisamos ter medo de testemunhar. Portanto, quando você for orar por essas 5 pessoas aqui durante esse mês, que você não tenha medo de aproveitar as oportunidades que Deus vai te dar para você falar da verdade a essa pessoa. E essa verdade é Jesus. Eu não estou falando para você falar da Igreja Batista. A Igreja Batista não salva ninguém. Eu estou falando para você falar de Jesus. O único, o maravilhoso, o único, o conselheiro, o único caminho, o único que liberta, o único que salva. É de Jesus que você vai falar, que você vai testemunhar a esse mundo que muitas vezes está rejeitando a verdade. E diante deste mundo que rejeita a verdade, nós precisamos ser corajosos, fiéis, para compartilhar a verdade, o Evangelho, com outras pessoas. Pergunte a si mesmo: quais são as áreas da minha vida que eu tenho buscado a verdade? Ou será que eu tenho buscado a verdade em lugares errados? E quando a gente vê que Jesus é o caminho, nós vemos um texto, que está lá em João capítulo 14, versículo 6. Vamos ler juntos? Jesus respondeu: eu... Quando você começa a ler o começo desse capítulo, você vai ver Jesus dando as instruções e dizendo aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: eu vou preparar lugar a vocês. E depois que eu preparar esse lugar, eu voltarei para buscar vocês, e vocês estarão comigo onde eu estiver. E uma das perguntas foi: Senhor, como nós saberemos o caminho? Como nós saberemos que estaremos com o Senhor? E Jesus então traz essa resposta: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus não está dizendo nada além de que somente nele nós encontramos a verdade. Fora de Jesus não há verdade. Não há nada que seja verdadeiro. Ele é o caminho. Fora de Jesus, os outros caminhos são enganosos, vão querer nos confundir. Diz Provérbios que esses caminhos no final são caminhos de morte, porque vida só encontramos em Jesus. Vida verdadeira, vida com propósito, vida com sentido, vida com abundância. Você pode tentar encontrar uma vida lá fora, curtindo as coisas que este mundo oferece. Você vai ter uma certa alegria, uma certa paz, mas que são passageiros e passa rapidamente. Em Jesus você encontra o caminho, a verdade e a vida. E somente nele, mais ninguém. Não tem como o homem ter acesso a Deus para a sua eternidade, a não ser através de Jesus. É somente a pessoa de Jesus, e por isso que nessa noite, através da ceia, a gente lembra de Jesus e do sacrifício dele naquela cruz por você.
Ele é o caminho, Ele não é apenas uma doutrina, uma ideia abstrata, Ele é o caminho pela qual precisamos acessar a verdadeira liberdade. A verdade que Ele revela aqui é que nós não precisamos somente aprender intelectualmente, mas eu preciso seguir isso, praticar isso, viver isso todos os dias. A verdade que conduz à vida. Jesus nos conduz a uma vida plena, a uma vida de comunhão com Deus, a liberdade da morte espiritual. Ele é a única forma de nós sermos reconciliados com Deus, perdoados os nossos pecados, libertos dos vícios que nos prendem, nos afastam de Deus. Seguir o caminho de Cristo é seguir Ele todos os dias. Seguir Jesus implica mais do que ter uma decisão espiritual de um dia. Significa seguir os seus ensinos, seguir os seus princípios, se alimentar da palavra todos os dias. Porque nós estamos com aquele que é o caminho, a verdade, a vida. Mas você precisa perguntar, eu estou vivendo o caminho que Jesus estabeleceu para a minha vida hoje? Ou estou buscando o caminho que o meu coração quer? Que a minha vontade quer? Eu já conheci esse Jesus. Eu preciso buscar respostas em Jesus. Muitas vezes as pessoas estão buscando tantas fontes, tantos caminhos para suas respostas, para suas dúvidas, para os seus problemas. Estão buscando em lugares errados, em relacionamentos, em bens materiais, em status, em dinheiro. Jesus nos chama a buscar nele as respostas, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você está enfrentando algum dilema, alguma dúvida, lembre-se, Jesus tem resposta para você. Jesus, Ele se importa com você. Jesus é a verdade. Ele não é apenas uma filosofia, Ele é o caminho real para a transformação. E seguir Jesus é um processo contínuo de transformação. É um processo contínuo porque todos os dias eu vou dizer a Deus, Senhor, quais são as áreas da minha vida que ainda precisam ser transformadas, trabalhadas pelo Senhor, moldadas pelo Senhor. Jesus é a verdade que liberta. E para esse texto, há um texto lá de João 8,32, vamos ler juntos? E conhecereis... Essa verdade é a Igreja Batista, amém? Quem é essa verdade? Vocês vão conhecer Jesus. E esse Jesus vai libertar vocês. Vocês vão ter uma experiência com Jesus. E esse Jesus vai libertar vocês. A verdadeira libertação vem pela verdade de Cristo. Jesus promete o conhecimento da verdade, que esse conhecimento nos liberta. A libertação que Ele oferece não é apenas externa, mas é interna. Ele nos liberta do pecado. É Jesus que nos liberta da culpa. É Jesus que nos liberta da condenação eterna. É Jesus que nos liberta dos pesos que muitas vezes o passado nos traz. A verdade de Cristo quebra cadeias espirituais, trazendo paz, restauração, restituição. A verdade de Cristo nos liberta do engano. O engano de Satanás e do pecado mantém pessoas hoje presas em falsas percepções, práticas, doutrinas. A verdade de Jesus liberta. Jesus quer nos libertar desse engano, revelando quem nós somos em Deus, o plano divino para as nossas vidas. A verdade de Cristo traz clareza para a nossa mente, coração. A liberdade verdadeira só vem através de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheçam Jesus, e esse Jesus vai libertar vocês. Mas quantas pessoas hoje estão buscando essa verdadeira liberdade nos prazeres temporários, no sucesso, no poder? Essas coisas não trazem a verdadeira liberdade. Somente Jesus pode nos libertar das cadeias que nos prendem. Somente Jesus pode libertar pessoas de tantas feridas que muitas vezes os marcaram no decorrer da sua vida. De coisas que fizeram, que falaram. A verdade de Jesus nos liberta do pecado. Quantas pessoas hoje estão presas nos vícios, estão presas nos ressentimentos,
estão presas em comportamentos destrutivos. Lembre-se, Jesus pode libertar essas pessoas. Jesus pode nos libertar. Nós precisamos buscar essa verdade que Ele oferece. A verdadeira libertação vem quando a gente reconhece que nós estamos escravos de algo. Nós precisamos de ajuda. E a gente recorre a Jesus. Você não vai no médico, pega aquela fila abençoada da sala de espera, só porque você quer estar ali. Se você não tiver nenhum sintoma, se você não precisar da ajuda do médico, é porque você reconheceu que alguma coisa está esquisita. E você vai procurar ajuda. Assim é conosco. Jesus, Ele morreu por todos na cruz. Deus demonstrou seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas a resposta é individual. Ele não invade nenhum de nós. Ele simplesmente espera que cada um tome a sua decisão pessoal de convidar Jesus para ser o seu Senhor e seu Salvador de forma individual. A libertação da mentira, do engano, vem através de Jesus. Muitas vezes vivemos prisioneiros de mentiras que precisamos contar para manter uma aparência. Mentira que acreditamos sobre nós mesmos, sobre outros, sobre Deus. Eu não sei se você já teve essa triste experiência de caminhar com pessoas que a vida dela é uma mentira. Ela precisa mentir o tempo todo. E ela mesma já acredita na mentira dela. Eu já caminhei com pessoas assim, que só mentiam. A vida era uma mentira. Tudo era mentira. Mas Jesus pode libertar. Porque a mentira que você não é o suficiente, que Deus não pode te usar, que você não pode ser perdoado, é o diabo que quer que você acredite. O diabo coloca algumas palavras que vão nos levar a acreditar nessas mentiras. Você não tem mais jeito, sua vida não tem solução. A verdade de Cristo liberta você dessas mentiras. Quantas pessoas estão acreditando em mentiras? Mentiras que estão sendo levadas e carregadas por todo o tempo. É por isso que a gente precisa parar e pensar nas promessas, naquilo que nos traz esperança. A verdadeira liberdade não é viver para si mesmo, mas viver para os outros, viver para Deus, viver para Jesus, que nos liberta. Que nos liberta. Uma vez conversando com uma pessoa, ela estava enfrentando a questão do vício, do alcoolismo. E ela questionou: pastor, mas se eu fizer tudo isso que você está falando, eu vou deixar de ser livre. Vocês querem me prender. Eu falei: rapaz, você está enganado. A gente quer livre. Hoje você não tem escolha. Você está escravo do álcool. Você não pode dizer assim: hoje eu não vou beber. Você precisa beber, o seu corpo está precisando disso daí. Hoje nós temos liberdade. Eu tenho liberdade de dizer: eu posso, mas eu não quero. Hoje eu tenho essa liberdade. Então, querido, quem é livre somos nós. Você está preso, você está escravo. Você não consegue dizer não. Jesus pode te ajudar a te dizer não. E muitos estão nessa ilusão. Lá fora eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não percebe que estão escravos, presos. Quais áreas da sua vida ainda estão em cativeiro? Onde você ainda está aprisionado? Onde você está se auto-enganando? Está preso em mentiras, está preso em engano, está preso em vícios. Querido, Jesus é a verdade que liberta. Ele não é apenas uma fonte de conhecimento, Ele é a verdade que precisa ser seguida. Ele nos liberta do pecado. Mas você tem vivido essa verdade? Você tem buscado essa verdade que é Jesus? Você já se entregou a essa verdade que é Jesus? Eu quero te convidar hoje a que você tenha Jesus como a verdade da sua vida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento.